Boa noite a todos. Havendo o quórum regimental. Número 01/2021, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão. No primeiro período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloco em votação a ata da 11ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor segundo secretário para fazer a leitura da pauta da sessão de hoje. Pauta da 12ª sessão ordinária. Expediente. Requerimento número 08/2021, de autoria do vereador Daniel Rodrigues, indicando ao Poder Executivo Municipal para que seja verificado o contrato e a execução da realização da obra que levou à pavimentação à lajota da servidão Leonardo Ames, no que questione garantia da obra. Ofício Gabinete número 67/2021, em resposta ao requerimento número 05/2021, aprovado pelo plenário da Câmara. Ofício Gabinete número 68/2021, em resposta ao ofício da Câmara número 13/2021, referente às indicações apresentadas pelos parlamentares. Ofício do Gabinete número 69/2021, encaminhando o projeto de lei que autoriza o pagamento de incentivo adicional ao Programa de Agente Comunitário de Saúde do Programa Estratégia Saúde da Família e Agente de Controle de Epidemias e de outras providências. Ofício do Gabinete número 70/2021, encaminhando ao substitutivo ao projeto de lei número 06/2021, que autoriza a doação do terreno pertencente ao município para o Estado, para a construção de uma nova delegacia. Ofício do Gabinete número 71/2021, em resposta ao ofício da Câmara número 41/2021, que reforça o pedido de informações referente ao requerimento número 03/2021. Ofício do Gabinete número 72/2021, encaminhando ao projeto de lei que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal e de Acompanhamento e Controle Social, CACS, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentando na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Indicação número 80/2021, da autoria da vereadora Tatiane Cordeiro da Silva, indicando ao Poder Executivo Municipal para que seja firmado junto ao Instituto Geral de Perícia acordo de acomodação técnica e a fim das possibilitar que carteiras de identidade pessoal ser feita no município de São Pedro de Alcântara. Ordem do dia. Em segunda deliberação, nada de deliberar. Em primeira deliberação, nada de deliberar. Em única deliberação, o projeto de resolução número 01/2021, de origem parlamentar, que altera o artigo 4, 5 e 12 do regimento interno da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, resolução número 02 de 1997. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 22 de março de 2021.
Solicito ao senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Requerimento número 08/2021. O vereador que a esta subscreve vem com amparo no artigo 145 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a Vossa Excelência requerer que seja verificado o contrato e a execução de realização da obra que levou à pavimentação a lajotas da Servidão Leonardo Ames, no quesito garantia da obra. Justificativa. Referida solicitação de verificação do contrato com efetiva averiguação pelo Executivo, se faz necessária com o intuito fiscalizatório para analisar como ocorreu o processo desta obra para chegar a esta situação atual da servidão. A mesma apresenta defeitos visíveis em alguns pontos, os quais necessitam de manutenção e recuperação. A necessidade de reparo é nítida e tal requerimento é com o intuito de solucionar o problema de forma legal, pois aparentemente foi ocasionada por falha na execução, fato que enseja responsabilidade sobre a empresa contratada, evitando que a manutenção seja realizada pelo Poder Executivo, gerando gastos mais uma vez. Além dos registros fotográficos anexos, no percurso da via, outras lajotas que cederam estão soltas. Situação também que precisa de atenção. Nestes termos, pede deferimento. Daniel Rodrigues, vereador. O requerimento número 08/2021 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Requerimento número 08/2021, aprovado por unanimidade. Ofício número 67/2021, Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Assunto: resposta ao ofício da Câmara número 26/2021. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva, cumprimentando-a cordialmente em resposta ao ofício da Câmara número 26/2021, que encaminha o requerimento número 05/2021, elaborado pelo senhor vereador Éder Júnior do Amaral, em que questiona sobre qual procedimento será adotado em relação ao problema de abastecimento e distribuição de água potável. Esclareço o que segue. Como o próprio vereador menciona, é sabido que o município responde à ação civil pública de número 0900-586-15-2016, 824-0064, ajuizada pela Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de São José, com o objetivo de compelir o município de São Pedro de Alcântara a exercer de forma adequada o controle e a vigilância da qualidade da água distribuída no município, em atenção à portaria número 2914 de 2011 do Ministério da Saúde, promovendo as adequações determinadas pela Diretoria da Vigilância Sanitária Estadual. Petição do MP constante no evento 105 dos autos da ação civil pública. Desta maneira, como forma de promover as referidas adequações no tocante à distribuição e qualidade da água no âmbito municipal aos imperativos legais, estamos reunindo esforços para que a questão seja solucionada da melhor maneira possível, considerando ainda que estruturar uma ou outra sistemática de distribuição de água não se opera da noite para o dia. Algumas ações já foram realizadas neste ano de 2021, tais quais: alocar no cargo de secretária de saneamento de água profissional capacitada. 2. Visitas a outros municípios que cuidam do próprio abastecimento de água, a exemplo dos municípios de Anitápolis e Orleans. 3. Reunião com o consórcio Cisansul. 4. Reunião com a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC. 5. Reunião com a EPAGRE. 6. Busca de recursos específicos em Brasília. 7. Disponibilizamos canal de comunicação para a população, via adequada para que possamos atender a comunidade nas questões relacionadas à qualidade e ao abastecimento de água. E 8. Colocamos à disposição das associações a estrutura da Prefeitura, caso precisem de suporte em manutenção e reparos. Junto a essas ações, está em curso a implementação de um cronograma de atividades que contempla cadastramento de todo o sistema de águas e respectivos usuários, a assunção de responsabilidade pela Prefeitura da administração e operação do abastecimento, tratamento e distribuição de água, realização de investimento em infraestrutura e novas captações, manutenção e ampliação dos serviços prestados. Com essas ações que serão implementadas, pretende-se atender aos pleitos levantados e objetivados nos autos da ação civil pública mencionada,
que já abarcam toda a problemática que há mais de 9 anos assola o município no que tange ao abastecimento, qualidade e distribuição da água em São Pedro de Alcântara. Ao passo em que coloco-me à disposição, junto com a equipe gestora, para sanar as dúvidas que possam surgir. Renovo o protesto de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 68/2021, Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Senhora Vereadora Tatiana Cordeiro da Silva, cumprimentando-a cordialmente em resposta ao ofício número 13/2021, relativo às indicações apresentadas pelos parlamentares dessa Casa Legislativa, na 5ª sessão ordinária do ano em curso, apresento manifestação com fundamento nas consultas efetuadas às respectivas áreas que integram as secretarias e coordenadorias municipais. Considerando que as respostas são de interesse direto dos munícipes e em nome dos princípios gerais da administração pública, consubstanciado no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, com destaque para o princípio da publicidade, solicito que sejam lidas em plenário dessa Casa Legislativa. Sem mais para o momento, renovo protestos de consideração. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Indicação número 34/2021, realização de manutenção e limpeza das ruas de acesso aos moradores da Vila Junks, São Pedro de Alcântara. Vereadora Tatiana Cordeiro da Silva. Resposta: nossa equipe já esteve realizando o levantamento para melhorias da rua citada. Em breve será realizada a manutenção de todo o trecho. Vale lembrar que tivemos um longo período de chuvas que causou inúmeros prejuízos às vias da cidade. A médio prazo será apresentado um cronograma de trabalho que levará em consideração os seguintes critérios: se há obstrução na via, se é acesso a outro município, grau de situação da via. Informo que o cronograma visa o atendimento de todos os acessos do município dentro do cronograma a ser proposto. Indicação número 35/2021, realização de vistoria nas cabeceiras de pontes de todo o território municipal. Vereador Daniel Rodrigues. Resposta: o tema da indicação está no cronograma de atividades da pasta correspondente. As obras serão realizadas a tempo e modo e de acordo com a urgência e previsão orçamentária. Indicação número 36/2021, providências de placas de sinalização indicativa de prédios públicos, empresas e estabelecimentos turísticos em conformidade com as regras estabelecidas pelo DENIT e Guia Brasileiro de Sinalização Turística, levando em consideração as resoluções do Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações. Vereador Daniel Rodrigues. Resposta: o tema da indicação já faz parte do cronograma da administração municipal e está em estudo pela pasta correspondente. A ação será realizada de acordo com a previsão orçamentária. Indicação número 37/2021. Criação de central de monitoramento municipal, instalando câmeras de segurança nos principais pontos da cidade, em especial em todos os portais de divisa do município. Vereador Éder Júnior do Amaral. Resposta: o tema da indicação faz parte do plano de governo e está em andamento na administração municipal, sendo inclusive matéria prioritária em razão da segurança dos munícipes. Indicação número 38/2021, criação de vagas de estacionamento para motocicletas e veículos no espaço entre o final da ciclovia Arnoldo Vitor da Silveira e início da cabeceira da ponte do Hospital Santa Teresa de Dermatologia, em São Pedro de Alcântara. Vereador Éder Júnior do Amaral. Resposta: o tema da indicação foi encaminhado para estudo e viabilidade à pasta correspondente e previsão orçamentária. Indicação número 39/2021, aquisição e instalação de parquinho e academia ao ar livre na comunidade do Pagará Grande. Vereadora Terezinha Cuno. Resposta: o tema da indicação faz parte do cronograma de ação da administração municipal, não somente para o bairro referenciado, mas também para outros. A indicação será encaminhada para análise de viabilidade e previsão orçamentária. Indicação número 40/2021, realização de pavimentação com drenagem em rede pluvial na rua Maria Estela em Paula, em Boa Parada, São Pedro de Alcântara. Vereadora Terezinha Kuhn. Resposta: informo que o cronograma visa o atendimento de todos os acessos do município dentro do cronograma a ser proposto e previsão orçamentária. Indicação número 41/2021, realização de pavimentação e drenagem e rede pluvial na rede Joaquim José Meurer, em São Sebastião. Vereadora Terezinha Cuno. Resposta: informo que o cronograma visa o atendimento de todos os acessos do município dentro do cronograma a ser proposto e previsão orçamentária. Indicação número 42/2021, manutenção imediata da rua Walter de Oliveira Cruz, em Santa Teresa, bem como seja inserido no plano de governo a pavimentação da mesma via. Vereadora Tatiana Cordeiro da Silva. Resposta: nossa equipe já esteve realizando levantamento para melhorias na rua citada e foi realizada a manutenção parcial.
Em breve será realizada a manutenção de todo o trecho. Vale lembrar que tivemos um longo período de chuvas que causou inúmeros prejuízos às vias da cidade. A médio prazo será apresentado um cronograma de trabalho que levará em consideração os seguintes critérios: se há obstrução na via, se é acesso a outro município, grau da situação da via. Informo que o cronograma visa o atendimento de todos os acessos do município dentro do cronograma a ser proposto e previsão orçamentária. Indicação número 43/2021. Viabilizar sala comercial/industrial para concretizar a criação da Escola Profissional de São Pedro de Alcântara, de acordo com a Lei nº 405/2006. Vereadora Tatiana Cordeiro da Silva. Resposta: durante o período pandêmico não há condições de atendimento da indicação, pela limitação imposta à administração municipal pela Lei Complementar 173/2020. Entretanto, informo que há interesse da administração municipal no atendimento, tão logo o período de afastamento social seja cessado, momento que se dará andamento ao pedido. Indicação número 44/2021. Colocação de lombadas próxima à Escola de Ensino Básico Gama Rosa e na Rua Eduardo Bangarten, no centro do município. Vereador Odair Luiz Laurentino. Resposta: informo que planejamento visa o atendimento de todas as vias do município dentro do cronograma a ser proposto e previsão orçamentária. Faz-se necessário também um estudo juntamente com a Polícia Militar, Civil e Engenharia. Só um momento, por favor. Ofício número 69/2021. Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Assunto: projeto de lei. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência o seguinte projeto de lei justificativa para análise e aprovação. Autoriza pagamento de incentivo adicional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, do Programa Estratégia Saúde da Família e Agente de Controle de Endemias e da outras providências. Renovando a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 08/2021. Autoriza o pagamento de incentivo adicional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, do Programa Estratégia Saúde da Família e Agente de Controle de Endemias e da outras providências. Charles da Cunha, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento de incentivo adicional ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, do Programa Estratégia Saúde da Família e Agente de Controle de Endemias no valor de R$ 1.330, deduzidas as contribuições previdenciárias e tributárias. Parágrafo único. O abono por esta lei não será incorporado para nenhum efeito legal à remuneração dos servidores. Artigo 2º. O incentivo adicional se restringe ao mês de dezembro de 2020 e deve ser proporcional aos meses trabalhados no mesmo exercício, à razão de 1/12 avos por mês ou fração superior a 15 dias. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrá por conta das dotações do orçamento fiscal vigente. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrárias. São Pedro de Alcântara, 19 de março de 2021. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara e demais vereadores deste município. Os agentes de saúde fazem jus à percepção de valores relativos aos recursos do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, do Programa Estratégia Saúde da Família e Agente de Controle de Endemias, que serão repassados pela União aos municípios. Sendo assim, encaminha-se este projeto para que fique regulamentado neste município o pagamento do referido incentivo aos nossos agentes de saúde. São Pedro de Alcântara, 19 de março de 2021. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 70/2021. Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Assunto substitutivo global ao projeto de lei número 06/2021. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva. Informo que após a análise técnica do projeto de lei número 06/2021 já encaminhado para a Câmara de Vereadores, foi verificado que a alteração no artigo proposto não era possível, pois a lei a qual era proposta a alteração já havia terminado sua vigência, não sendo assim mais possível a sua alteração desta maneira. Com a mencionada verificação, vimos por meio deste ofício solicitar um substitutivo global para o projeto de lei número 06,
haja vista que ainda há necessidade da parceria deste município e o Estado de Santa Catarina. Desta maneira, segue o proposto para apreciação do plenário e deliberação na ordem do dia. Substitutivo global ao projeto de lei número 06, que autoriza a doação de terreno pertencente ao município para o Estado para a construção de uma nova delegacia. Ademais, renovando a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Substitutivo ao projeto de lei número 06/2021. Autoriza a doação de terreno pertencente ao município para o Estado para a construção de uma nova delegacia. Charles da Cunha, Prefeito Municipal, no uso das suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar a doação do terreno pertencente ao município com uma área de 900 metros quadrados, matriculado no ofício de registro de imóveis de São José sob o número 27.334. Parágrafo único. A doação tem como escopo a transferência definitiva do imóvel descrito no caput, que será ocupado pelas polícias civil e militar, sendo instalado no local complexo municipal de segurança pública. Artigo 2º. O bem imóvel objeto da presente lei reverterá ao patrimônio público municipal, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, caso não lhe seja dada destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior. Artigo 3º. O Estado de Santa Catarina deverá encerrar a construção até 31 de dezembro de 2022. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei. Justifica-se o encaminhamento do projeto de lei para análise e aprovação, considerando a importante a parceria entre este município e o Estado de Santa Catarina, no sentido de disponibilizar o terreno para a construção da delegacia, que abrigará a sede da Polícia Civil e Polícia Militar, entidades relevantes para a segurança pública de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, 19 de março de 2021. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 71/2021, Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Assunto: resposta ao ofício da Câmara número 41/2021. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva, cumprimentando-a cordialmente em resposta ao ofício da Câmara número 41/2021, reforça pedido de resposta ao requerimento número 03/2021, de vossa própria autoria, em que requer informações sobre os contratos vigentes firmados pela Secretaria da Saúde do município. Encaminho junto a este ofício as informações solicitadas dos contratos vigentes. Sem mais, renovo o protesto de elevada estima e distinto apreço. Colocamos-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Ofício número 72/2021, Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Assunto: projeto de lei em caráter de urgência. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência o seguinte projeto de lei e justificativa para análise e aprovação em caráter de urgência. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, CACS, do município, de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, renovando a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Só um momento, por favor. Projeto de Lei número 07/2021. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, CACS, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. O prefeito do município de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado nos termos dispostos nesta lei o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, CACS, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,
e de valorização dos profissionais da educação do município Fundeb, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Federal número 14.113 de 2020. O CACS Fundeb tem por finalidade o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundeb e outras especificidades nesta lei. Parágrafo único. O CACS Fundeb atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo e será renovado periodicamente ao final de cada mandato de seus membros. Artigo 3º. A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no artigo 212-A da Constituição Federal e nesta lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do Fundeb, serão exercidos pelo CACS. Artigo 4º. Compete ao CACS, sem prejuízo do disposto no artigo 33 da Lei Federal número 14.113 de 2020, inciso 1º, elaborar parecer sobre as prestações de contas conforme previsto no parágrafo único do artigo 31 da Lei Federal número 14.113 de 2020. Segundo, supervisionar o censo escolar anual e elaborar a proposta orçamentária anual, com o objetivo de assegurar o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundeb. Terceiro, acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PNAT, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, PEJA. Quarto, acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos programas nacionais do governo federal em andamento no município. Quinto, receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas referidos nos incisos 3º e 4º deste artigo, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Sexto, examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados à conta do Fundeb. Sétimo, atualizar o regimento interno observado o disposto nesta lei. Artigo 5º. O CACS deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer referente à prestação de contas dos recursos do Fundeb. Parágrafo 1º. O parecer deve ser apresentado em até 30 dias antes do vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder Executivo junto ao Tribunal de Contas. Parágrafo 2º. A análise da aplicação dos recursos descritos nos incisos 3º e 4º do artigo 4º deverá respeitar os respectivos prazos definidos em legislação específica ou termos dos convênios celebrados pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 6º. O CACS poderá, sempre que julgar conveniente ao desempenho de suas competências, primeiro, apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. Segundo, convocar por decisão da maioria de seus membros o dirigente da educação pública municipal ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Terceiro, requisitar ao Poder Executivo cópias dos documentos com prazo para fornecimento não superior a 20 dias, referentes a licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do Fundo. B. Folhas de pagamento dos profissionais de educação com a discriminação dos servidores em efetivo exercício na rede municipal de ensino e a indicação do respectivo nível, modalidade e o tipo de estabelecimento a quem se encontrem vinculados. C. Convênios, parcerias com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. D. Outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Quarto, realizar visitas para verificar in loco, entre outras questões pertinentes. A. O desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pelas instituições escolares com recursos do Fundeb. B. A adequação do serviço de transporte escolar. C. A utilização em benefício da rede municipal de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundeb para esse fim. Artigo 7º. O CACS será constituído por: primeiro, membros titulares na seguinte conformidade. A. 2 representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos um deles na Secretaria Municipal de Educação. B. 1 representante dos professores de educação básica pública que atuem na rede municipal de ensino. C. 1 representante dos diretores das escolas públicas da rede municipal de ensino.
D. Um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas da rede municipal de ensino. E. 2 representantes dos pais ou responsáveis de estudantes da rede municipal de ensino. F. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública ou município, devendo um deles ser indicado pela entidade de estudantes secundaristas ou por outra entidade de representação estudantil, observados os impedimentos constantes no inciso 3º do artigo 9º desta lei. G. Um representante do Conselho Municipal de Educação. H. Um representante do Conselho Tutelar. I. 2 representantes de organizações da sociedade civil. K. Um representante das escolas do campo, quando houver. Um dos representantes da escola do campo, quando houver. K. Um representante das escolas indígenas, quando houver. L. Um representante das escolas quilombolas, quando houver. 2. Membros suplentes. Para cada membro titular será nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. Parágrafo único. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à vez e voz ativa, sendo possibilitada ainda a participação de estudante não emancipado, acompanhado de seu representante legal para fins de validação civil de sua participação. Artigo 8º. Para fins da representação disposta na linha I do inciso 1º deste artigo, as organizações da sociedade civil deverão atender às seguintes condições. Primeiro, ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. 2. Desenvolver atividade direcionada ao município. 3. Estar em funcionamento há no mínimo um ano na data de publicação do edital de escolha dos representantes. 4. Desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. 5. Não figurar como beneficiária de recursos fiscalizados pelo CACS ou como controlada pelo Poder Executivo Municipal ou seus órgãos, a título oneroso. Artigo 9º. Ficam impedidos de integrar o CACS. Primeiro, o prefeito ou vice-prefeito e os secretários municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins até 3º grau. 2. O tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins desses profissionais até o 3º grau. 3. Estudantes que não sejam emancipados ou que não estejam acompanhados do representante legal. 4. Responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que a. Exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo. B. Prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo. Só um momento, por favor. Artigo 10. Os membros do CACS, observados os impedimentos previstos no artigo 9º desta lei, serão indicados até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, da seguinte forma, inclui do modelo 1. Pelo prefeito, quando se tratar de representantes do Poder Executivo. 2. Pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, quando se tratar dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, conforme o caso, em processo seletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares. 3. Pelas entidades sindicais da respectiva categoria, quando se tratar dos representantes de professores e servidores administrativos. 4. Pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de processo seletivo amplamente divulgado e observadas as condições previstas nos artigos 8º e 9º, inciso 4º desta lei. Quando se tratar de organizações da sociedade civil, e se necessário, do segmento de estudantes e seus responsáveis. Parágrafo único. As indicações dos conselheiros ocorrerão com antecedência de no mínimo 20 dias do término do mandato dos conselheiros já designados. Artigo 11. Compete ao Poder Executivo designar, por meio de ato legal específico, os integrantes do CACS, em conformidade com as indicações referidas no artigo 7º e impedimentos previstos no artigo 9º desta lei. Artigo 12. O presidente e o vice-presidente do CACS serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado nos termos previstos no seu regimento interno. Parágrafo único. Os representantes do Poder Executivo no colegiado não poderão ocupar as funções de presidente e de vice-presidente. Artigo 3º. A atuação dos membros do CACS-Fundeb. Primeiro,
não será remunerada. Segundo, será considerada atividade de relevante interesse social. Terceiro, assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações. Quarto, será considerada de efetivo exercício dos representantes de professores, diretores e servidores das escolas públicas em atividade no Conselho. Quinto, veda no caso dos conselheiros representantes de professores, diretores ou servidores das escolas públicas no curso do mandato. A exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. B. O afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Sexto, veda no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em atividade no Conselho, no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada nas atividades escolares, sendo-lhes assegurados os direitos pedagógicos. Artigo 14. O mandato dos conselheiros no CACS terá duração de 4 anos, sendo vedada a recondução para o próximo mandato. Parágrafo 1º. O primeiro mandato dos conselheiros do CACS, nomeados nos termos desta lei, terá vigência até 31 de dezembro de 2020. Artigo 2º. Caberá aos atuais membros do CACS exercer as funções de acompanhamento e de controle previstas na legislação até a assunção dos novos membros do colegiado, nomeados nos termos desta lei. Artigo 15. As reuniões do CACS serão realizadas ordinariamente a cada trimestre ou em caráter extraordinário por convocação do presidente e nos termos definidos no regimento interno. Parágrafo 1º. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a maioria simples dos membros do CACS ou em segunda convocação 30 minutos após, com os membros presentes. Parágrafo 2º. As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade nos casos em que o julgamento depender de desempate. Artigo 16. Deverá o Poder Executivo Municipal manter permanentemente em sítio na internet informações atualizadas sobre a composição e funcionamento do CACS, contendo ainda as seguintes informações: dos nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. 2. Do correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho. 3. Das atas de reuniões. 4. Dos relatórios e pareceres. 5. Outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 17. Caberá ao Poder Executivo Municipal, com vistas à execução plena das competências do CACS, assegurar: primeiro, infraestrutura, condições materiais e equipamentos adequados e local para a realização das reuniões. Segundo, profissional de apoio para secretariar as reuniões do colegiado. Artigo 17. O regimento interno do CACS deverá ser atualizado e aprovado no prazo máximo de até 30 dias após a posse dos conselheiros. Artigo 18. Fica revogada a Lei Municipal número 770, de 5 de agosto de 2013. Artigo 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei. A emenda constitucional número 108 de 2020 tornou o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb permanente por meio do artigo 212-A da Constituição Federal. E a Lei Federal número 14.113 de 2020 regulamentou esta conquista para a educação básica pública brasileira. Dentre as mudanças está o aumento da participação da União por meio da complementação que gradativamente até 2026 passa dos atuais 10% para 26%, podendo ser acessadas por estados e municípios de todo o país. Uma outra mudança é que os entes federados deverão providenciar legislação específica e instituir novos conselhos de acompanhamento e controle social CACS do Fundeb. Para tanto, a Lei 14.113 de 2020 determinou em seu artigo 34 a necessidade de aprovação de novas legislações, instituindo estes conselhos em até 90 dias após a sua vigência. Cada ente federado deverá providenciar suas leis específicas, contemplando a participação de setores da sociedade e segmentos da educação, além da representação do Poder Executivo no âmbito de cada ente federado, dos diretores de suas escolas e dos professores. Ainda deverá haver representação dos pais e dos estudantes e dos demais trabalhadores da educação, mas também deverá haver representação do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Tutelar Local,
das organizações da sociedade civil e das escolas do campo, indígenas e quilombolas, quando houver na rede de ensino. Destaque ainda deve ser feito para o fato de que, após a aprovação e sanção da lei instituída o CACS-Fundeb, no município ainda deverão ser realizados processos democráticos de escolha dos respectivos representantes, nos termos da Lei Federal nº 14.113 de 2020. Nesse sentido, submetemos à apreciação de Vossas Excelências a proposta de projeto de lei nos termos e em perfeita consonância com a Lei Federal nº 14.113 de 2020, razão pela qual solicitamos sua aprovação, a fim de que possam ser realizados os trâmites necessários. Agradecemos a ação dispensada para a Rede Municipal de Ensino nesta oportunidade e renovamos protestos de apreço e consideração. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Toda. Concedo, vereador. Não. Talvez usar da tribuna. O uso da tribuna, vereador. Ligou? Senhora Presidente, é só para a questão de registro, quando o primeiro secretário Éder leu, ele falou de que o mandato dos membros do Conselho se encerrariam em 31 de dezembro de 2020. Só para a confecção da ata, é 2022. Só para que não dê problema depois na ata. Tá bom? Muito obrigado. Correto, obrigada. Indicação número 80/2021. A vereadora que esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que seja firmado junto ao Instituto Geral de Perícias acordo de cooperação técnica a fim de possibilitar que carteiras de identidades possam serem feitas no município de São Pedro de Alcântara. Justificativa. O Instituto Geral de Perícias, IGP, é o órgão da segurança pública que tem como função a realização de serviços de inserção de dados no sistema de identificação civil com a emissão da cédula individual de identificação, carteira de identidade. O processo constante de evolução da perícia tem motivado vários estados e municípios a reestruturarem seus órgãos periciais, desvinculando-os da polícia, colocando este serviço mais próximo dos cidadãos, com a assinatura do acordo de cooperação técnica, a fim de possibilitar que carteiras de identidades possam ser feitas ou retiradas no município de São Pedro de Alcântara. Esse serviço pode ser oferecido pela Prefeitura, assim como já está sendo realizado em outros municípios. Quem ganha com isso é o povo alcantarense, que não precisará mais se deslocar aos municípios vizinhos. Para criar esta estrutura no município, o próprio IGP tem possibilitado facilidade para que tal serviço seja prestado, contendo no anexo ao termo de cooperação os equipamentos necessários de uso padrão para funcionamento e implantação do sistema com as propostas de empresas credenciadas, as quais são bem específicas e de baixo custo para o município, tendo como base um valor mínimo de R$3.000, ficando a critério da administração municipal designar um servidor para atender essa demanda. Neste sentido, o município trabalhará criando soluções para atender a todos e o Legislativo está disposto a colaborar com o Executivo para tornar serviços como este de extrema necessidade em algo simples e próximo de todo cidadão alcantarense. Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. Consulto o senhor segundo secretário se há algum vereador inscrito para o expediente. Não, presidente.
insiro na ordem do dia, em única votação, o projeto de lei 07/2021. Suspendo a sessão por 5 minutos para que as comissões possam exarar parecer técnico da matéria em caráter de urgência.
Reabro a sessão, dando continuidade aos trabalhos. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, nada a deliberar. Em primeira deliberação, nada a deliberar. Em única deliberação, projeto de resolução número 01/2021, de origem parlamentar, que altera os artigos 4º, 5º e 12º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara. Resolução número 02 de 1997. O projeto está em discussão. Concedo a palavra ao vereador Daniel Rodrigues. Boa noite a todos. Senhora Presidente, o próprio vereador Roberto Enig apresentou o projeto de resolução número 1 de 2017, solicitando que passasse de 2 anos para 1 ano, com a justificativa de atender a uma prática que já vinha ocorrendo na Câmara há algum tempo, o que efetivamente foi alterado na resolução número 2 de 2018, passando para 1 ano, pela prática, passando para 1 ano, pela justificativa que, independente de estar no regimento 2 anos, na prática já era 1 ano, pois haviam renúncias de mandatos. Ou seja, uma rasa justificativa de dificuldade de administração da casa que trava o exercício dos eleitos não condiz, pois isso já acontecia, inclusive, quando era de 2 anos o mandato. A pergunta é: por que mudar agora? Nosso dever é sim fiscalizar e agir de forma transparente para que a população alcantarense possa saber como agem e pensam seus representantes eleitos. Eu, senhora Presidente, como vereador, discordo do projeto, pois a administração da Câmara é preparada e está acostumada com tal processo, o qual já faz parte da rotina. A forma que é hoje, ou seja, mandato de 1 ano para a presidência da Câmara, é o meio de contemplar mais presidentes, também é o mesmo meio de contemplar ideias novas, com participação de todos. Sem mais, muito obrigado, senhora Presidente. Continua em discussão. Passo a palavra ao vereador Éder Júnior. Boa noite a todos, ao público que nos assiste nas redes sociais, funcionários da Câmara e aos colegas vereadores. Na semana passada, o vereador Roberto ele fez o requerimento que o projeto de resolução fosse colocado em pauta e fez um pedido que a pessoa que talvez negasse ou aprovasse o referido projeto de lei, que justificasse de forma devida. Então, eu venho subir nessa tribuna para dar o meu posicionamento, o meu parecer sobre esse processo. Como bem salientou o vereador Daniel, no ano de 2018, o próprio vereador, já por um hábito dessa Casa Legislativa, que o mandato do presidente era de 2 anos e um renunciava para o outro, ou seja, na prática sempre foi de 1 ano, ele resolveu realmente fazer essa disposição, trazer isto, transformar em lei. Então, salvo engano, no mês de março de 2018, por unanimidade de todos os vereadores que componham, à época, esta Casa Legislativa, a referida lei foi aprovada, baixando o mandato do presidente de 2 anos para 1 ano. Então, muito do meu parecer de negar este projeto de lei no momento é em respeito aos antigos vereadores que, em 2018, aqui de forma unânime, aprovaram o referido projeto de lei, que foi de autoria do próprio vereador Roberto. E até para a gente ter mais segurança jurídica nesta Casa Legislativa. Senão, a gente vai passar a hora para 2 anos, daqui a 2 anos a gente vai subir na tribuna, vamos discutir de novo, vamos passar para 1 ano, e eu vejo isso como um procedimento democrático também. Nós temos 4 anos, nós teremos 4 presidentes diferentes, 4 cabeças diferentes, 4 ideias e formas de tocar o processo dessa casa aqui então. Então, o ano que vem, obviamente, todos nós teremos uma oportunidade de pleitear
um lugar à mesa e, obviamente, se achar capacitado e tiver a aprovação, de assumi-lo. Então, eu vejo isso até como um processo mais democrático também. Então, era isso, senhora presidente. Continue em discussão. Concedo a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores e público que nos assiste. Eu fui vereador nessa casa de 2000 a 2012. E a minha ideia e prática sempre foi, eu nunca concordei que fosse picado o mandato da Câmara. Então eu sempre pleiteei que fosse por 2 anos. Claro que durante o meu mandato nessa casa, teve gestão em que era 1 ano só, mas não com a minha concordância, entende? Até porque eu nunca fui presidente dessa casa. E eu quero dizer de que eu sei que na primeira gestão o mandato foi de 2 anos com certeza, né? Que foi o Dionísio Pauli e o Paulo Schweitzer, os presidentes respectivamente. De 2000 a 2012 houve alterações, mas eu não me recordo sinceramente de que havia renúncia para que outros assumissem. Eu acho que foi feito uma alteração no regimento para que fosse 1 ano realmente, mas o meu voto foi contrário. Então eu quero deixar bem claro de que eu continuo com a mesma proposta, de que seja de 2 anos. Eu não quero. Cada um aqui, cada vereador pode votar da forma como achar que deve votar, da forma que achar melhor. Cada um é livre. Entende? Então, só para deixar claro de que na minha gestão aqui, eu não recordo, não lembro de que havia renúncia de presidente para que outro assumisse. Então, houve alteração, se salvo engano, houve alteração no regimento para que fosse de 1 ano, né? Mas não tenho lembrança de nenhuma renúncia aqui nesta casa. E aí, concedo a parte, vereador. Vereador Rogério, eu não vou saber precisar, né, obviamente os anos, mas houveram renúncias e o próprio vereador Roberto ali no ano de 2018, antes de fazer o projeto de lei, né, de subir ao plenário, de ser aprovado, ele era vice-presidente e houve a renúncia da parte dele como vice-presidente. Então era algo que sempre aconteceu, na nossa visão assim, tá ok? Eu fui vereador até 2012, então de 2012 a 2020 houve uma lacuna aí. Eu não sei se nesse período houve renúncia, né? Mas pelo que eu me lembro, durante o tempo em que eu fui vereador, não houve renúncia. O que houve foi uma alteração no regimento em que foi passado o mandato para 2 anos, que na época eu fui contrário. Entende? Então, eu fui contrário à mudança no regimento para passar a ser 1 ano. Então, eu sou favorável de que seja um mandato de 2 anos e continua essa a minha opinião, né? Não tenho nada em especial contra a quem pleiteia ou vota a favor de que seja 1 ano a presidência, não tem problema nenhum. Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quatro votos favoráveis e 4 votos contrários. Nesse sentido de empate, o meu voto é contrário ao projeto de resolução número 01/2021. Projeto de lei número 07/2021 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação.
Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 07/2021, aprovado por unanimidade. Consulto o senhor segundo secretário se algum vereador inscrito para explicações pessoais. Sim, presidenta. O vereador Éder Júnior, o vereador Rogério Hoffmann e a vereadora, a presidenta Tatiane da Silva. Conceda a palavra ao vereador Éder Júnior do Amaral. Boa noite a todos mais uma vez. Senhora presidente, o que me faz acender a tribuna aqui hoje para as explicações pessoais é referente ao decreto que teve na semana passada no nosso município, referente à restrição de horários e tudo mais, que é de conhecimento público, os comércios locais até às 6 horas da tarde. Eu tive uma conversa com o prefeito Charles, de forma muito solícita, né? Perguntei para ele de por que ter aderido, em que pese nós estávamos com 17 casos ativos, acho que hoje é 18, né? 18 casos ativos aqui no nosso município, e por que aderir, né, a essa situação com os outros 25 municípios, salvo engano, que fazem parte ali da Grande Florianópolis. Então o prefeito passou para mim a situação que realmente na hora foi colocada em discussão e votação entre todos os prefeitos da Grande Florianópolis e ele teve voto vencido. Ele explicou a situação da realidade de São Pedro de Alcântara, que os casos são baixíssimos, que a princípio não haveria necessidade do nosso município aderir ali à questão dos horários, mas ele, de forma democrática, por ter o voto vencido, fez o decreto juntamente com os outros municípios. Eu só peço uma atenção que, quem sabe, nas próximas, né, que seja exposto a opinião e, caso seja contrário, que a gente não faça uma adesão a essa situação da Grande Florianópolis. A gente sabe que a questão pandêmica está muito grave, tudo mais, mas, enfim, eu acredito que a situação da Grande Florianópolis como um todo ela é muito puxada por Florianópolis em si. Então, obviamente, a gente não pode comparar São Pedro de Alcântara a uma grande metrópole que é o centro de Florianópolis. Os casos lá, o pico, o surto é totalmente diferente do nosso município. Então, por exemplo, aqui, com a restrição do horário, a gente estava tendo, principalmente os vereadores, né, teve muitas reclamações. Não faz o menor sentido a gente, por exemplo, ter um restaurante aqui no nosso centro aberto ao meio-dia, porque o horário dele é ao meio-dia, ele pode abrir, e a pessoa tem uma hamburgueria em Santa Teresa, uma pastelaria, ou aqui no centro de São Pedro, com horário à noite. Às vezes a capacidade dela, o funcionamento, as pessoas que ali visitam, são muito menores do que os restaurantes aqui do centro ao meio-dia. Então, é um projeto, é um decreto que para as grandes cidades talvez tenha a sua valia, mas que ele não se aplica em hipótese alguma ao nosso município. Então, fica aqui o meu pedido que talvez nas próximas, caso seja de mais rigor pela Grande Florianópolis, que a gente não faça adesão em questão dessas reduções de horários. Ainda parabenizar também hoje pela volta das aulas, parabenizar a Secretaria de Educação e a todos os professores pelo engajamento nesse retorno, que foi tão difícil, mas hoje já é tão comemorado pelos pais. E, por fim, senhora presidente, só fazer aqui um requerimento verbal para que conste em ata a situação da nossa ciclovia de Santa Teresa. Eu venho recebendo muitas reclamações ao longo da semana, ao longo dos meses, das flores que fazem ali o caminho da ciclovia entre a estrada. Ali tem aquelas azaleias, elas estão muito grandes. Na realidade, a gestão passada à época fez a derrubada das palmeiras da ciclovia e sem nenhum estudo, não fez um projeto ali urbanístico, talvez, né, arrumar o asfalto, fazer uma plantação ali, um canteiro realmente bonito. Ficou aquilo tudo do jeito que está. Hoje a gente está com aquelas azaleias gigantes. Então, principalmente ele perto ao Mercado Prim, o carro praticamente tem que ir para o meio da pista para não vir podando aquelas azaleias. Então até algumas senhoras que passam em conversa, isso tinha que ser podado bem curtinho, daí não prejudicaria os carros, ficaria até mais bonito. Então pediria que o prefeito, que sempre nos assiste aqui na tribuna, que ele desse uma atenção especial ali para essa situação dos carros ali não ficarem batendo nas plantas ali da ciclovia. Muito obrigado, senhora presidente. Uma boa noite a todos. Obrigada, vereador Éder. Concedo a palavra ao vereador Rogério Hoffmann.
Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores e o público que nos assiste pelas redes sociais. Vereador Éder, essas azaleias, já existe uma indicação do vereador Vilmar Prim, de não sei quantas sessões atrás, né, de que solicitando para que fosse feito a poda daquelas azaleias. Então, né, e com relação ao decreto, né, que se seguiu a nível da Grande Florianópolis aí, o senhor colocou muito bem. Nós não podemos ser comparados a Florianópolis, a São José, né? Vejam bem, façam um comparativo. Rancho Queimado tem 2 casos de morte por Covid. Um senhor de mais de 90 anos, já com várias comorbidades, e outro uma pessoa com 70 e tantos anos com comorbidades também. Angelina não tem uma morte por Covid, desde o início da pandemia. Não tem uma morte. Então não dá para comparar. Não tem como comparar e seguir essa risca. Né? Eu entendo a situação de que é difícil a nível de governo baixar um decreto por um limite de municípios, para o outro abrir um pouco, mas eu acho que teria que ficar a cargo dos prefeitos realmente. Teria que ficar a cargo dos prefeitos. Porque a gente vê de que existe o decreto, proíbe aglomerações, a gente está vendo todo dia no noticiário de que são fechados estabelecimentos, né, praias lotadas, né, e aí, quer dizer, para trabalhar, não tem como trabalhar por causa do isolamento social, mas aí lá na praia pode ficar todo mundo lá, 10 pessoas embaixo de uma barraca. Então é complicada a situação, é complicado. A economia, ela anda junto com a saúde. Claro que um país que não cresce na economia vai sobreviver de quê? Então, se fizer um lockdown aí olha, as pessoas que não trabalharem não vão ter salário, já vai gerar uma revolução social. Porque a pessoa não consegue viver sem dinheiro num país capitalista. Então, eu acho que as pessoas teriam que pensar melhor, sabe? Acho que foi sexta-feira que eu vi, ou sábado, eu vi um videozinho, desses videozinhos de celular aí, de que uma senhora lá de 70 anos, falando de que queria saber quem era o responsável pela saúde, queria saber quem era o secretário, o presidente. Disse, olha, eu quero dizer para vocês, vacinem as pessoas de 20 a 60 anos que estão trabalhando, porque são eles que trazem para casa para contaminar nós. Tá? Exijam de que os aposentados fiquem em casa. Sabe? Se os aposentados não ficarem em casa, corte um mês da aposentadoria deles para ver se não vai ficar todo mundo em casa. Sabe? Estou falando isso, foi um videozinho que eu vi e achei interessante. Porque estão vacinando lá, começaram lá com 100 anos para baixo. Agora estão, se eu não me engano, em São José está com 72, foi vacinado sábado. Aqui em São Pedro eu não sei que idade está sendo vacinado. Então, quer dizer, as pessoas que mais são suscetíveis a contrair o vírus não estão sendo imunizadas. Não estão sendo imunizadas. Sabe? Isso é complicado realmente. E é claro, aí fica o coitado do idoso lá em casa, enclausurado lá, né? E aí o filho precisa trabalhar, porque senão vai comer o quê? Aí o filho se contamina, leva para casa. Quer dizer, se o filho tivesse imunizado, não levaria. Entende? O raciocínio até que mais ou menos que bate. A senhorinha parecia ser assim, bem simples, bem simplória, né? Mas eu achei interessante a colocação dela. E com relação a dia 22, hoje é Dia Mundial da Água, né? Então, só para deixar registrado nos anais desta casa, de que nós devemos continuar preservando muito a água que certamente num futuro muito próximo será o ouro branco, né? A água é um fator essencial para a vida, né? Sem água nós não conseguimos sobreviver, então deveríamos ter o maior cuidado
com as nascentes, com a preservação da água. Eu estava vendo uma reportagem hoje ainda sobre uma cidade lá no Nepal, em que os cientistas alertaram de que aquele aquífero lá ia secar. E secou. E a causa foi a perfuração de poços artesianos deliberadamente, sem nenhum controle. Foram perfurando, os cientistas alertaram, ninguém tomou providência. Hoje não existe água potável nessa cidade lá no Nepal. E os cientistas garantem que foi pela perfuração dos poços artesianos, de que secou o aquífero. Então, estão sem água. Então, nós temos que preservar essas nascentes que nós temos aí, tão belas, né? Água potável. Se você for procurar isso, você encontra água mineral, né? E muitas vezes as pessoas, de maneira sem nenhuma preocupação, simplesmente ficam contaminando córregos, contaminando rios, e coisa parecida. Então, isso é um pedido para que as pessoas aqui de São Pedro de Alcântara ajudem a preservar, né? Digo as pessoas aqui, as residentes, porque tem muitas pessoas que são de fora e vieram residir em São Pedro de Alcântara. Então, para que elas nos ajudem também a preservar o que sempre a gente pregou aqui, a preservação, né? É uma dificuldade grande aí no fornecimento da água, como foi colocado aqui já 9, 10 anos, sei lá, né? Alguma atitude tem que ser tomada, né? E as pessoas hoje reclamam, muitas vezes, né? Mas não sabem o valor que tem uma água, né? Estive conversando com o meu cunhado, que mora na Colônia Santana, e quando eles pegavam água ali das nascentes ali, eles pagavam lá, sei lá, 30, 40 reais. Aí a Casan resolveu bombear a água. Eles estão bombeando lá da Forquilha, não sei de onde. Eles estão pagando em média 180 ou 190 reais por mês de água. Por mês. Então, só para deixar um alerta aí. Muito obrigado. Obrigada, vereador Rogério. Só para informá-lo que Angelina teve a primeira morte por Covid na sexta-feira, uma senhora de 71 anos com comorbidades. Eu solicito ao vice-presidente para que assuma os trabalhos na mesa para que eu possa me pronunciar na tribuna nas explicações pessoais. Na qualidade de vice-presidente desta Casa, concedo a palavra à vereadora Tatiane Cordeiro da Silva. Boa noite, presidente, secretários e vereadores. Faço uso desta tribuna na noite de hoje, primeiramente para agradecer o secretário de Obras, Almir Mirinho da Silva, por ter resolvido prontamente, junto à sua equipe, o conserto de um cano quebrado na comunidade de Alta Varginha na semana que passou. Aproveito para solicitar à administração municipal para que realize o retoque da pintura das faixas de pedestres próximos às áreas escolares em nosso município, muito necessário nesse momento de volta às aulas. Gostaria de destacar que ainda estamos vivendo em um período pandêmico, onde, apesar de já haver vacinação, vale lembrar que poucos receberam a vacina e ainda a ciência está driblando as variantes da Covid-19 que estão muito próximas de nós. Nesse sentido, expresso aqui uma preocupação grande com relação ao esquecimento ou desleixo de alguns órgãos, a exemplo, a Prefeitura Municipal, que tem dias que cumpre as normas técnicas de controle do vírus e outros dias não verifica a temperatura e não realiza a higienização constante do ambiente interno do prédio. Não acho correto impedir a entrada de pessoas e realizar o atendimento na porta principal. Creio que, se mantermos as normas e os protocolos de higienização corretos, o atendimento pode ser controlado em cada setor. Há setores em que o atendimento precisa de mais atenção e sigilo,
E o atendimento na rua, como realizado em algumas semanas atrás, deixou muitas pessoas constrangidas, pois precisavam tratar de assuntos sobre pagamento de impostos, entre outros. Com relação ao decreto que o vereador Éder, já falou, também é a minha preocupação, e eu venho expressar na tribuna, com relação ao fechamento do comércio local. Nossos comerciantes já investiram em aparatos necessários para combater a transmissão do vírus em seus estabelecimentos. Muitos, em alguns períodos, realizaram o atendimento na porta ou reduziram o número de pessoas dentro do seu comércio. Então, com base em todo o cuidado que o nosso comércio local oferece, existem outros comércios que não cumprem as medidas. E ainda assim, mesmo com a legislação proibindo a abertura, infringem as regras em todos os sentidos e nada é feito. A fiscalização não está sendo atuante em nosso município. Com essas infrações, o comércio em geral é prejudicado e, mesmo trabalhando corretamente, paga uma conta cara, atrapalhando o sustento de sua família e o progresso do seu investimento comercial. Acredito que a vigilância sanitária municipal deve ser mais atuante em seu papel fiscalizador e orientador, nas regras que devem ser cumpridas, ficando em cima do comerciante para que atenda com estrutura adequada para que as portas não sejam fechadas. Me manifesto a favor de todo comerciante que precisa manter as portas abertas ou os seus atendimentos de alguma forma, para que haja o cumprimento e a ordem de todas as medidas. Mas, infelizmente, todos acabam pagando o preço. Enfim, é injusto e a fiscalização nesse sentido precisa ser mais atuante, independente de dia e de hora. O município recebe mensalmente verbas do governo para trabalhar frente ao combate e ao controle dessa doença. Devemos, sim, nos preocupar, pois lidamos com rendas familiares comprometidas, agravamento da saúde pública pelo infringimento de regras e, consequentemente, com a fragilidade e perdas de muitas vidas. Meu muito obrigada e boa noite. Na qualidade de vice-presidente, devolvo a cadeira à presidente titular, a senhora Tatiane Cordeiro da Silva. Não havendo mais vereadores inscritos, passamos para as considerações finais. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a se realizar no dia 29 de março de 2021, em horário e local regimental. A todos que nos acompanham pelo portal do Legislativo Alcantarense, muito obrigada e boa noite.